Agora é a vez do nosso quadro Pergunte ao Doutor, oferecido pela Unimed Costa do Sol. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia. Vamos começar mais um quadro Pergunte ao Doutor. Doutor Joel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Interior Acontece. Essa parceria todo sábado aqui pela manhã, trazendo muitas informações. Seja bem-vindo novamente. E quem o senhor trouxe dessa vez? Conta pra gente. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é sobre úlcera. E pode ser úlcera no estômago, pode ser úlcera no duodeno. E nós... a famosa úlcera nervosa. Nós trouxemos aqui o Dr. Cláudio, que é especialista em cirurgia da gastroenterologia. Isso. E também na endoscopia digestiva, né? Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante, que é a úlcera. E é importante, né, porque nós vamos falar do nosso estômago. E quando a gente fala de estômago, a gente lembra que a gente vai se alimentar. E que a gente vai se alimentar e que muitas vezes esse alimento pode cair muito bem no nosso processo digestivo, mas muitas vezes traz dor, traz queimação, traz náusea, traz vômito. E isso tudo está dentro de um processo quando o estômago fica doente. Então eu queria primeiro dar bom dia ao meu amigo Cláudio, que trabalha aqui com a gente no Hospital Unimed Costa do Sol e também na sua clínica, lá onde você faz endoscopia. Isso. Bom dia. Aproveite e faz uma merchandising. Qual é o nome da clínica? É a Clínica Caense Santa Terezinha, Centro de Especialidades Avançadas, Especialidades Médicas. Centro Avançado de Especialidades Médicas. Muito bom. É a Santa Terezinha. O Dr. Joel só esqueceu de uma coisa, eu fui aluno dele também, né? Além disso tudo, eu sou aluno do Dr. Joel, aprendi muito com ele aí há alguns anos para trás, não vou me entregar ainda. Já faz algum tempo. Mas assim, puxando para o lado da úlcera, o que seria essa úlcera no estômago, por exemplo? Como é que ela aparece? O que é importante para que o paciente faça assim, olha, eu vou procurar um médico, eu acho que eu estou com úlcera? Tá. Primeiramente, a gente tem que pensar em úlcera como um machucado. Úlcera é um machucado que é mais profundo. Então, vamos pensar assim... Uma afta? Não, é um pouquinho mais profundo que uma afta, mas seria uma ideia parecida. Né? Se a gente for pensar na pele, um corte na pele, a úlcera é uma corte na pele no tubo digestivo, seja no esôfago, seja no estômago, seja no duodeno, colo, por aí. A gente pode ter úlceras em todas as regiões, mas é um machucado mais profundo, né? Por isso tem esse nome de úlcera e por isso que é importante, porque pode causar consequências gravíssimas, né? Então, úlcera é diferente de gastrite. Úlcera é diferente de gastrite. A úlcera pode ser uma consequência da gastrite. Então a gastrite é mais superficial e a úlcera é mais profunda. Isso. A gastrite é mais uma inflamação. A úlcera é uma lesão que a gastrite pode causar e outras coisas podem causar também, outras patologias podem causar. São patologias diferentes, são doenças diferentes, vamos botar assim, mas que podem se comunicar entre elas. Tá, mas e a gastrite, inclusive, é a principal causa de úlcera, né? Então, por exemplo, como que uma pessoa pode imaginar assim, eu acho que eu estou com uma úlcera? Quais são os sinais e sintomas que ela deve apresentar? Tá. Aí a gente, com certeza, varia de pessoa para pessoa, mas o principal dos sintomas é a queimação, é a dor, que a gente chama de epigastralgia, como é uma dor mais localizada, vômitos. Tem paciente que não sente nada, mas é um paciente que está com anemia grave, né? Aí a gente tem que investigar para a úlcera. Quando ela já perfura, aí é uma dor, perfura, chega a romper o intestino, né? O estômago, o duodeno, aí é uma dor alucinante, aí tem que vir a cirurgia e por aí vai. Então, assim, basicamente, nos casos de úlceras mais leves, é a que a gente chama de dispepsia, que é um mal-estar, às vezes empachamento, dor, queimação, azia, por aí vai. E essa relação dessa dor, dessa queimação, o fato dela acontecer, quer dizer, piora quando alimenta ou melhora quando alimenta, isso tem algum tipo de fundamento, não? Tem, mas aí depende da localização da úlcera, né? As úlceras gástricas, normalmente, elas melhoram quando você se alimenta. Você se alimenta e para de doer. Você sente mais dor quando você está em jejum. As úlceras duodenais, elas pioram quando você... ao contrário, desculpa. Elas melhoram quando você come, porque você
neutraliza o ácido ali naquela região, porque você está comendo coisa alcalina. A gente não costuma comer coisa ácida, né? Então, o que a gente pode deduzir é que no estômago, para que aconteça a digestão, o meio tem que ficar muito ácido pela liberação das enzimas, do suco gástrico, que faz com que esse ácido acaba fazendo os alimentos ficarem mais triturados, digamos assim. É como se fosse uma máquina de moer com presença de ácido. E por que eu fico o tempo inteiro com esse ácido e não sinto nada, e de repente esse ácido começa a me fazer mal e faz um buraco no meu estômago? Perfeita, pergunta perfeita. Né? É um pouquinho de química, né? A gente tem que falar de acidez, ácido, alcalinos, em pH. A gente tem o ácido clorídrico, ele é em torno de pH de 2, e esse é muito ácido. Se cair na nossa pele, vai queimar, vai fazer mal. Então, ele também cair nos alimentos, ele dissolve os alimentos para poder ser absorvidos os nutrientes. Só que aí, vai a crença de cada um, né? Eu acredito em Deus, né? Deus criou a gente com um mecanismo para o estômago se proteger, para o digestivo se proteger. Então tem uma barreira de muco alcalino, que tem um pH mais alcalino. Quando mistura o ácido com esse muco alcalino, quando ele vai encostar na mucosa, que é a pele do estômago, ele já chega menos ácido, e por aí se protege e não faz mal para o próprio estômago. Isso no mundo ideal, né? Então, tem uma tal de uma bactéria que é a Helicobacter pylori. Acho engraçado, doutor Joel, como se não... Que todo mundo chega no consultório assim, mas eu estou com essa bactéria ou não estou com essa bactéria? O que essa bactéria faz para fazer esse estômago ficar doente? Então, o H. pylori é bem prevalente. Primeiro é isso, né, para a gente tentar acalmar as pessoas. Eu estou com H. pylori, eu vou morrer. Não é bem isso, né, doutor Joel? O senhor sabe bem. Mas ele se alimenta, vamos botar assim, ele destrói a barreira de muco. Então, por isso que ele é uma das principais causas de úlcera. Porque ele destrói, ele não é que ele causa gastrite nos pacientes, mas ele destrói a barreira que a gente tem contra o nosso próprio ácido, né? Então, o H. pylori tem esse problema. Normalmente, a gente consegue viver bem com ele, mas ele pode causar esse problema sério. Bom, então o que deu para entender pela explicação do Dr. Cláudio é que nosso estômago ele é envolto de alguma forma por uma proteção alcalina que impede que o ácido que é necessário para poder fazer a digestão faça mal ao meu próprio estômago. E aí aparece essa bactéria H. pylori e de repente ela destrói um pouco essa parte alcalina e permite então que esse ácido faça mal ao meu estômago e rompa a minha mucosa e forme uma úlcera. É mais ou menos por aí. É mais ou menos. E o que eu faço para tratar isso? Como toda bactéria, é antibiótico, né, doutor? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico. Como que a gente vai descobrir se está com H. pylori ou não, ou Helicobacter pylori ou não? Aí é por endoscopia, que é o método hoje mais fácil que a gente tem na mão, é a endoscopia. Existe teste sanguíneo para ver IgA, só que não tem uma sensibilidade boa. Existe o teste respiratório de urease, tem uma sensibilidade alta, mas não é tão acessível assim. Acho que não sei se está pelo plano, por exemplo. Acho que o plano não é obrigado pela ANS pagar. Então a endoscopia na mão, é ter uma endoscopia para fazer o diagnóstico. Bem explicado todo esse processo, né? Sim. Você quer fazer alguma pergunta para ele, Gabriele? Quero sim. A gente costuma ouvir, né, algumas pessoas até falar sobre úlcera nervosa ou gastrite por questões emocionais, né, estresse. Qual é a relação disso? Então, é porque a gente tem que tirar um pouquinho disso até mudou o nome por isso, a gente passou a chamar na parte médica, não fala mais gastrite nervosa, que o pessoal falava muito, né? É dispepsia funcional. Por quê? Porque você não vai ter uma inflamação porque está nervoso. Porque gastrite, o sufixo it, em toda a palavra da medicina, o sufixo it, significa inflamação. Então, gastrite é inflamação no estômago. Então, não existe uma gastrite nervosa. Agora, você pode ter a dispepsia funcional e ter a gastrite, e uma piorar a dor da outra, porque são sintomas parecidos. E no mundo de hoje corrido, a pessoa normalmente quando está com ansiedade, está com estresse, se alimenta mal, come rápido, não mastiga bem. É lembrar que a digestão começa na boca, né? Não é na mastigação. É muito importante para quem tem gastrite pensar nisso. Né? Muito bom, né? Eu acho que ficou muito bem esclarecido todo esse processo ligado à úlcera, tanto gástrica quanto duodenal. E ficou claro algumas coisas, que a nossa anatomia ela foi preparada de uma maneira que tudo era para dar certo.
né? Não era para você ficar com dor em queimação, formar úlcera, formar gastrite. Era para funcionar em harmonia. Em harmonia. Né? Alguns fatores externos acontecem, alguns fatores genéticos, como ele falou, também acontecem, e alguns fatores anatômicos. Porque você deve imaginar assim, olha, se eu estou com o estômago, se eu bebo 2 copos de água e deito, a água era para descer, né? Poxa, mas tem alguma válvula ali que faz com que a água não venha de volta para atingir o meu esôfago, que é esse processo. Então, se eu tenho um defeito anatômico nessa válvula, eu vou ter uma hérnia, e com isso eu vou ter uma queimação, e com isso eu vou ter uma esofagite. Resumindo a ópera, o que nós vimos aqui, na maioria das patologias que nós trouxemos convidados para falar, é que uma vida saudável, com uma alimentação saudável, com regras de alimentação e também da parte física, vai fazer com que você tenha uma vida melhor. Então, se você se previne, você acaba se livrando dessas patologias. Você quer fazer mais a sua última consideração, uma consideração final? Gostaria de fazer assim, na verdade, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, para a Unimed, para a população macaense e da região. E complementar isso que o senhor falou, de que realmente a prevenção, você não deve procurar um médico só quando está com sintomas. O ideal é até ir antes para a gente tentar se prevenir, né? Nem sempre vai precisar de medicações. É bom lembrar que assim, a úlcera é uma coisa que, quando o senhor falou do tema, vamos escolher um tema, vamos falar de úlcera, porque ainda existe uma geração anterior, talvez, eu não peguei isso na medicina, mas o senhor deve ter pego, meu pai fala muito que antigamente se operava mais estômago do que qualquer outra coisa. Sim. Porque a gente não tinha essa ideia do H. pylori, que tinha que tratar o H. pylori, não tinha ideia de uma vida alimentar melhor e não tinha ideia também do omeprazol, né? A evolução das medicações. E isso mudou o tratamento. Antigamente, ter úlcera era quase que sinônimo de fazer uma cirurgia. A gente evoluiu tanto na medicina que hoje a gente consegue tratar sem, né? Talvez fazer tratamento endoscópico é muito menos invasivo. Então, assim, o ideal é nem chegar a esse ponto, nem chegar ao ponto da úlcera, é preveni-la antes de acontecer. Exato. Raramente hoje nós pegamos pós-operatórios no CTI de cirurgia de úlcera, embora ainda aconteça. Mês passado mesmo nós tivemos um caso. Muito obrigado, Gabriele. Obrigado a todos os ouvintes. Um ótimo sábado para todos. E para você também, Gabriela. Obrigada. Obrigado.